Propor e sugerir à direção todas as medidas que acham convenientes para os interesses do Amora Futebol Clube. Aditamento da linha E ao texto do artigo 65, propõe-se a seguinte redação: compete à Assembleia Geral deliberar sobre todos os assuntos que a lei e os presentes estatutos atribuem à sua competência. Aditamento do número 3 ao texto do artigo 84, propõe-se a seguinte redação: os sócios subscritores das listas candidatas não podem ser simultaneamente candidatos a qualquer dos órgãos dos corpos sociais. Sobre este ponto 1, tenho que fazer algum enquadramento histórico para os associados perceberem o mesmo. Em 1994, a 25 de março, realizou-se uma Assembleia Geral onde foram aprovados os estatutos do Amora Futebol Clube. A Assembleia Geral que consta no ata 186 e 186. Depois da aprovação da ata, devia ter sido feita uma escritura pública para os estatutos estarem plenamente em vigor. Estava absolutamente convencido que essa Assembleia Geral tinha sido realizada pelos corpos sociais que estavam na altura. Estes estatutos estão no site, são os estatutos que têm regido o Amora durante estes últimos 20 anos, mas a verdade é que nunca foi feita a tal escritura pública. Em junho de 2013 foi feita a primeira Assembleia Geral que eu presidi, em que tinha um ponto que era a alteração dos estatutos, de modo a que nas rendas pagas ao Amora Futebol Clube não houvesse retenção na fonte em termos de IRC. Após essa ata, tinha qual é que era o artigo que tinha que ser alterado e mandatava o Presidente da Assembleia Geral, o Presidente da Direção e o Presidente do Conselho Fiscal para outorgarem a respectiva escritura de alteração aos estatutos. Pior foi quando fomos à procura da escritura relativa aos estatutos aprovados em 94 e concluímos que nunca houve essa escritura. Em virtude disso, não conseguimos fazer esta alteração aos estatutos e também não estávamos mandatados para fazer a escritura de alteração total dos estatutos aprovados em março de 94. Para além disso, verificámos que estes pontos que eu há bocado acabei de dizer, por erro de quem passou a ata, e que na verdade teve aqui assim um trabalho, era porque eu não sei quem foi, mas são várias folhas escritas à mão, aqui com uma letra muito certinha, com os estatutos todos, mas ao passar isto deve ter saltado estes pontos, que na verdade não constam da ata, mas constam dos estatutos que sempre têm regido o clube, como se tivessem sido aprovados e estado na ata de 94. Portanto, isto é quase uma situação caricata. Mas pronto. Em função disso, a mesa da Assembleia Geral, para repor a legalidade dos estatutos do nosso clube, trouxe este aditamento aos estatutos para ficar tudo conforme ao que tem regido o clube nos últimos 20 anos e que está em todo o lado, e depois no ponto 2 vai ser mandatar os atuais Presidentes da Direção, Conselho Fiscal e da Assembleia Geral para outorgar a escritura de alteração total dos estatutos, de acordo com as Assembleias de 25 de março de 94, 14 de junho de 2013 e das que resultarem hoje desta Assembleia com estes aditamentos que aqui estão. Isto é muito confuso. Eu nunca pensei que não houvesse estatutos do Amora em escritura pública. Podia levantar alguns problemas, tenho a certeza que não vai levantar, mas pronto, era esta a explicação que vos tinha a dar quanto ao ponto 1 e também já quanto ao ponto 2 da Assembleia Geral. Não sei se há alguma dúvida por parte dos associados presentes. Os sócios devem estar recordados. No dia 9 de abril de 2013, quando estes corpos sociais tomaram posse, houve também
um ponto da ordem de trabalhos, que era a apreciação, discussão e aprovação das contas e pareceres do Conselho Fiscal referentes aos anos de 2011 e 2012. As contas não foram aprovadas e, na altura, foi aprovada uma deliberação da Assembleia Geral para o Conselho Fiscal, que tinha tomado posse nessa Assembleia, emitir o parecer sobre as contas que foram apresentadas pelo anterior Presidente José Mendes. O Conselho Fiscal fez o seu trabalho, em consequência disso já houve até a última deliberação, foram anuladas todas as deliberações tomadas de aprovação de contas relativas aos anos de mandato do José Mendes, mas tinha também que ser aprovada aqui assim, para a legalidade do ato, qual era o parecer que o Conselho Fiscal tinha dado sobre as contas de 2011 e 2012. E sobre este ponto passa a palavra à Sra. Presidente do Conselho Fiscal para informar os sócios e dar a conhecer o parecer. Sentada, não, por força do determinado estatutariamente e da demais legislação aplicável no que respeita a contas, o ano económico coincide com o ano civil. Relativamente aos relatórios e contas dos anos 2011 e 2012, não puderam nem podem ser alvo de parecer por parte do atual Conselho Fiscal, porque concluímos que era impossível a verificação da veracidade dos relatórios apresentados pela anterior direção, porquanto faltavam as contas correntes de clientes e fornecedores, bem como os mapas de imobilizado, balancetes mensais e documentos de suporte dos lançamentos constantes nos documentos apresentados. Face à realidade verificada e na tentativa de comprovar os documentos de prestação de contas da anterior direção, este Conselho Fiscal deliberou alargar a ação fiscalizadora aos anos de 2000 a 2010. Ou seja, aos anos em que foi Presidente da Direção do Amora Futebol Clube, José Manuel Vicente Moreira Mendes. Nesta ação tivemos a colaboração da Vice-Presidente para a área administrativa e financeira da atual direção, Doutora Ana Rita Ramos, tendo este Conselho Fiscal verificado o seguinte: não se encontra nas instalações do Amora Futebol Clube quaisquer documentos relativos às contas dos anos de 2000 a 2008. Encontramos documentos relativos aos anos 2009 e 2010, mas verificamos que igualmente não existem contas correntes de clientes e fornecedores, mapas de imobilizado, balancetes mensais e documentos de suporte dos lançamentos. Não detectamos que houvesse quaisquer atas do Conselho Fiscal sobre as contas relativas aos anos de 2002 a 2010. Face a esta realidade, notificamos por carta registada o anterior Presidente da Direção para apresentar os documentos em falta, sendo que a carta enviada veio devolvida por não reclamada. Posteriormente, em reunião havida a 18 de fevereiro de 2014, foi o anterior Presidente José Mendes notificado pessoalmente para apresentar os documentos em falta. Não tendo apresentado os documentos em falta supra-referidos, motivo pelo qual não pôde este Conselho Fiscal emitir qualquer parecer sobre as contas referentes aos anos 2011 e 2012. O Conselho Fiscal, Maria da Conceição Lousada, Augusto Carrete e Carlos Frutuoso. Agora, não sei se querem colocar alguma questão. Da mais geral eu posso dizer alguma coisa, senão a senhora Vice-Presidente explica. Continuamos a afirmar que realmente os documentos não existem. Nessa reunião foi falado que houve a pedido do ex-presidente José Mendes, foi novamente solicitado que ele nos devolvesse, entre aspas, toda a documentação que faltava no clube. Ele até à data não entregou. Nós, como se costuma dizer, não se pode fazer omelete sem ovos. Já não entrei. Uma coisa a tudo isto que foi aqui dito, que é o seguinte: apesar de tudo isto e de não haver contas e de não haver papéis, eu ainda me desloquei ao Porto, mais a Ana Rita, para ver se conseguíamos, junto do dito técnico de contas, na altura apresentado para a anterior direção, para ver se conseguíamos trazer alguma coisa. Viemos lá de mãos a abanar, como já perceberam. Portanto, foi feito tudo aquilo que era possível fazer para se tentar ter alguns papéis. Os únicos papéis que eu penso que foram entregues
penso que não tenho a certeza, que foram entregues, foi aqui numa dita Assembleia que se entregou para 3 ou 4 papéis. Portanto, eu penso que esta direção fez tudo para resolver um problema que não podia assumir por ela, digamos, com as contas daquele tamanho. Era só isso. E de sugestões para a ação. Faltava esta ata do Conselho Fiscal a dizer que não dava para ser, que é hoje aqui assim aprovado. Portanto, a ação de prestação de contas penso que deverá dar entrada na próxima semana em tribunal. Esse, não, é o primeiro passo para vermos e para querermos que ele se justifique e que apresente as contas do seu mandato.